Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados. No vídeo de hoje, nós vamos ver as 4 áreas para você anunciar na internet no trabalhista. Então, se você atua na área trabalhista ou gostaria de começar a, de fato, anunciar o trabalhista na internet, com certeza esse vídeo vai ser muito útil para você, tá? E da onde nós tiramos a inspiração desse vídeo é de uma postagem que nós fizemos no nosso Instagram. Se você, inclusive, não nos segue no Instagram, segue a gente lá. A gente está batendo aqui 30 mil seguidores. Então, segue lá que vai ser muito importante para a gente, tá? E a gente mostrou aqui que os 4 serviços que mais geraram resultados para os nossos clientes do trabalhista nos 5 primeiros meses de 2024. Aqui nós temos uma assessoria de marketing que a gente faz a gestão dos anúncios para advogados e grande parte desses advogados atuam no trabalhista. E os advogados que anunciaram pelo menos 3 meses em alguma dessas áreas que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo geraram resultados, tá? Então, ou seja, por isso que a gente fala que o trabalhista é uma das áreas, a área com mais demanda por advogado na internet. Então, ou seja, talvez seja mais acessível para qualquer advogado mesmo. A gente sempre fala que a área trabalhista a área é de fato muito boa. E claro, como toda área tem seus lados prós e os seus lados contras, né? O que a gente recomenda aqui, a gente acha como um lado pró, que é um lado a favor, que é uma demanda infinita, ou seja, tem muito mercado mesmo para qualquer área, para qualquer linha que você for atuar no trabalhista, né? Por exemplo, se você quiser atuar com caminhoneiros, vai ter muita demanda com caminhoneiros. Se você quiser atuar com empregada doméstica, vai ter muita demanda por empregada doméstica. Se você quiser atuar com bancários, vai ter muitas demandas por bancário. Então, ou seja, é claro que tem áreas, tem subnichos dentro do trabalhista que vai ter mais demanda, tem áreas que vai ter mais demandas. Se você for de forma mais generalista, você acaba trazendo muita gente, você acaba gerando muito lead mesmo, mas tem qualquer área, se você for optar por qualquer caminho no trabalhista, vai ter uma demanda muito grande, tá? E baixa objeção de pagamento por parte do cliente. Então, ou seja, você tem isso com uma argumentação de vendas muito grande. Por exemplo, o cliente só vai pagar se ele receber. Então, ou seja, se vocês ganharam o processo, se o cliente de fato recebeu o direito dele, e aí sim ele vai pagar uma parte para você. Então, ou seja, esse é uma demanda, essa é uma objeção realmente muito grande que a gente vê em qualquer área, né? Objeção por preço. Não qualquer área, mas qualquer processo de vendas que você for, se você for tentar vender qualquer coisa, você vai ter objeção de preço. Então, ou seja, isso aqui é algo também que a gente vê que, principalmente para quem está começando também, é algo bem que acaba favorecendo bastante, que acaba sendo um processo de vendas, acaba sendo mais simples, né? E o que é o lado contra, né? Ou seja, um contra, para quem tem problemas com fluxo de caixa, isso é um fator que pode atrapalhar. Isso que a gente falou, um problema, a solução acaba sendo também um problema. Então, ou seja, como os recebimentos são depois de anos, de repente o processo pode demorar bastante tempo. É claro que existem acordos que você pode fazer que pode agilizar, mas você não tem uma previsibilidade muito grande, principalmente você não sabe quando vai receber. Então, ou seja, para quem tem esse problema, para quem precisa de um fluxo agora, para quem precisa de injetar caixa no escritório para poder reinvestir, né? Por exemplo, você está ali anunciando todos os meses, está investindo ali R$ 2.000 por mês, vamos supor, e você, claro, você está gerando contratos, você está fechando contratos, mas você não sabe quando você vai receber esses contratos. Então, ou seja, você só está investindo e não está vendo a cor do dinheiro agora. Então, ou seja, você só vai receber esse dinheiro depois de 1 ano e meio, depois de 2 anos, seja lá quando for, e depois, a partir disso, você vai começar a ter ali uma nivelação, ou seja, o jogo começa a ficar cada vez mais equilibrado. Então, ou seja, quando os seus recebimentos superam os seus gastos mensais. Então, ou seja, aí você não tem tanto um fluxo de caixa, e aí, de repente, aí, a partir desse momento, a brincadeira aí, o jogo começa a ficar bastante interessante, né? Ou seja, quando você consegue ter uma previsão de recebimento e quando todos esses recebimentos cobrem os seus gastos mensais, aí sim você consegue ter mais capital para poder investir e gerar contratos no seu escritório, tá? Então, ou seja, são as áreas que mais geraram resultados para os nossos clientes, como a gente mostrou aqui, e são essas áreas que a gente mais identificou. Por exemplo, reconhecimento de vínculo, a gente vai explicar cada uma dessas aqui, que talvez é a área com a mais demanda no trabalhista. A gente tem cliente aqui que roda R$ 1.000 por dia somente com reconhecimento de vínculo, tá? E realmente é uma área muito grande, porque segundo o IBGE, 13 milhões de pessoas trabalham nessas condições no Brasil. E como prospectar esse cliente? Você pode prospectar no MetaAds, tá? Que a gente vai até mostrar para você um roteiro que você pode gravar um criativo, você pode usar uma estrutura para poder você fazer um criativo e gravar no MetaAds, que são os anúncios no Facebook e no Instagram, tá?
E a gente acredita aqui que no Meta Ads seja o mais eficiente para você anunciar o reconhecimento de vínculo, né, de trabalho sem carteira assinada, né? Mas também funciona muito bem no Google Ads com uma landing page, então, ou seja, são em torno aí, em termos relacionados também, algo em torno de 2.900 buscas por mês pelos termos de trabalho sem registro, estou trabalhando sem carteira, enfim, são esses termos aqui que você pode usar no Google Ads, tá? Mas a gente acredita aqui que só você colocar, subir uma campanha de Meta Ads, tá? O custo por lead ali pode variar algo em torno ali de tem cliente que a gente já pagou aqui R$1,50 no lead, às vezes pode variar um pouco para mais, para R$5, tá? Mas mais ou menos essa é uma média, tá? De R$1 a R$6, tá? No trabalho sem registro aqui, no reconhecimento de vínculo, tá? Justa causa é uma área com bastante urgência também, ou seja, tem uma alta demanda, já que são 31 mil demissões por justa causa por mês e a grande parte são aplicadas incorretamente. Como você pode prospectar no Google Ads, tá? A gente acredita que talvez no justa causa pode funcionar melhor pelo Google Ads, pelas nossas experiências que nós já fizemos aqui, de clientes que já atuaram nessa área da justa causa, pode funcionar melhor no Google Ads e usando como uma landing page, e são em médias 14.800 buscas por mês no Google, tá? Também você pode fazer um teste no Google, no Meta Ads, que são os anúncios no Facebook e no Instagram, mas aqui pela nossa experiência pode funcionar melhor no Google Ads com uma landing page, tá? Acidente de trabalho também é uma área com bastante urgência, tá? São 600 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil, tá? E como você pode prospectar usando o Meta Ads também, tá? A gente acredita que seja mais interessante você usar o Meta Ads no trabalho no acidente de trabalho, mas o Google Ads também pode funcionar bastante, tá? São 22.200 buscas por mês, tá? Então, ou seja, são áreas interessantes que você pode usar. No Meta Ads aqui você pode destacar mais sobre os direitos da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa acaba não sabe ter muita consciência sobre quais são de fato os direitos dela. Então, ou seja, você pode impactar visualmente, você pode impactar através de um texto, de um vídeo sobre os seus direitos, os direitos dessa pessoa, né? Restrição indireta são dois públicos que você pode atrair, ou seja, um público para quem já quer sair do trabalho e para quem já saiu do trabalho, tá? Então, ou seja, é um nível de consciência do público que tem aumentado, muito porque tem muitos influenciadores, muitos advogados que estão fazendo conteúdo, produzindo conteúdo na internet, e acaba isso, dessa forma, aumentando o nível de consciência das pessoas, tá? E como você pode prospectar na restrição indireta no Meta Ads, tá? Talvez seja uma das principais aqui. O Google Ads também funciona bastante também, com landing page e restrição indireta. A gente surpreendeu até mesmo quando a gente viu esses números aqui, são 60 mil buscas por mês pelo termo restrição indireta, tá? Você pode colocar, testar o termo restrição indireta, é claro que às vezes é um pouco mais específico, pode aparecer, mas tem muito cliente que já procura já por esses termos, pessoas de público final mesmo, não são somente advogados que procuram pelo termo restrição indireta, tá? Então, você pode testar também, você pode também testar, quero sair do meu trabalho, quero pedir demissão, você perdeu os direitos, então, ou seja, você pode testar essas palavras-chave, tá? Alguns modelos de landing pages que nós já fizemos aqui dessas áreas aqui, de acidente de trabalho, você vai ver que é uma landing page também focada para explicar os direitos dessa pessoa, do que a pessoa pode ter direito, de reconhecimento de vínculo também, tá? Então, ou seja, trabalhando de maneira informal e sem carteira assinada, de justa causa também, foi demitido por justa causa, tá? Restrição indireta também, se você está enfrentando condições de trabalho insatisfatórias, não aceite mais, então, ou seja, vai muito uma linha da pessoa, de repente, está sendo humilhada, está sofrendo acidente moral no trabalho, está tendo salários atrasados, então, ou seja, você pode pegar as pessoas através desses estímulos, talvez desses gatilhos também, que você pode atrair essas pessoas. Tá? E como a gente prometeu aqui, o roteiro para o criativo no Meta Ads, então, ou seja, sempre você pode usar basicamente essa estrutura aqui, você fazer uma pergunta ou uma segmentação no gancho, por exemplo, você é diarista, você trabalha em casa de família por mais 2 dias na semana, então, ou seja, você está segmentando, você está falando apenas para um público específico, você é caminhoneiro e faz mais de 12 horas, você tem uma jornada de trabalho de 12 horas, você não tira o intervalo da sua jornada, você trabalha em hospital, você pode ter um adicional no seu salário, então, ou seja, de repente você quer atrair as pessoas pela área de insalubridade, por exemplo, não é uma dessas 4 áreas aqui, mas somente para dar um exemplo para você, tá? Você pode fazer essa pergunta, você pode dar um conteúdo que, no caso aqui, é para a gente até mesmo se enquadrar no código de ética da OAB, que você tem que passar algum conteúdo informativo, e você pode fazer um CTA, que é um call to action, uma chamada para ação, tá? E nesse caso aqui é sempre manter ficar de olho também qual chamada de ação você vai fazer. A gente sempre recomenda que você faça uma chamada de ação mais genérica, que não faça ativamente, por exemplo, entre em contato conosco,
fale com um advogado da nossa equipe e tal. Então, enfim, você pode fazer uma chamada de ação um pouco mais genérica, tá? A gente vai mostrar um exemplo aqui de um criativo. Você sofreu algum acidente de trabalho e ficou doente por razão do seu trabalho nos últimos 2 anos, você pode ter direito a uma indenização. A lei trabalhista garante uma indenização para as pessoas que sofreram acidente de trabalho ou ficaram doentes em razão do trabalho porque, obviamente, você precisa comprovar isso. Se você tem uma dessas situações que sofreu um acidente de trabalho ou ficou doente por causa do trabalho, procure um advogado trabalhista que ele vai verificar seu caso. Então, ou seja, ele fala aqui de maneira mais genérica: procure um advogado trabalhista da sua confiança, fale com um advogado para que um advogado trabalhista, não falou qual advogado trabalhista, né? Então, ou seja, ele vai verificar seus documentos, o seu histórico, ver de fato se você está dentro da lei e protege o trabalhador com indenização e estabilidade. Então, não deixe de verificar com o advogado. Esse é um exemplo que você pode ver. Então, ou seja, você pode falar também: você está trabalhando sem carteira, trabalhou por mais 3 meses sem carteira assinada nos últimos 2 anos, a lei trabalhista garante que você tenha todos os direitos: salários proporcionais, férias, 13º, enfim. Então, se você trabalhou sem registro, sem carteira assinada, você pode ter todos esses direitos. Então, verifique com um advogado trabalhista, tá? Então, você vai ver que essa estrutura basicamente serve para qualquer área que você for fazer, tá? Então, salva aqui, dá um print aqui, você fazer uma pergunta, fazer uma segmentação, tá? Você dar um conteúdo informativo ali e fazer a chamada para ação sempre respeitando as norma ética da OAB. E alguma aqui, você pode fazer aqui, ó: atenção trabalhador trabalhou mais de 3 meses, seu patrão não assinou carteira assinada, tá? Você pode ter direito a salário, férias, 13º, seguro-desemprego, entre outros. Procure um advogado especialista também. Então, ou seja, sempre dá uma chamada de ação também mais genérica. Nesse caso, não mostre explicitamente, né, quem é o advogado. Então, é uma ideia que você pode colocar de criativo. Então é isso aqui, tá? Recapitulando as 4 áreas que a gente acredita que sejam muito boas para você anunciar no trabalhista: reconhecimento de vínculo, justa causa, acidente de trabalho, rescisão indireta. Como a gente falou, são as áreas do trabalhista que mais geraram resultados para os nossos clientes aqui na nossa assessoria de marketing nos primeiros 5 meses de 2025, de 2024, tá? Então, isso aqui está aqui para você. Se você quiser fazer algum teste no trabalhista, a gente recomenda você eventualmente começar por uma dessas áreas, tá? Então, ou seja, se você também quer que a gente faça os anúncios do seu escritório de advocacia, se você quer que você tenha a nossa assessoria para poder te ajudar, nós temos uma assessoria de marketing especializada. Então, ou seja, é só clicar aqui no primeiro link na descrição, preencher um formulário e a nossa equipe vai marcar uma reunião com você, marcar uma apresentação para te apresentar todos os detalhes de como funciona esse trabalho, tá bom? Tá bom? E se esse vídeo ficou claro para você, se de repente te ajudou de alguma forma de esclarecer as suas ideias, não se deixe de se inscrever aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados. Também deixa o seu like aqui, que com certeza vai fazer com que esse vídeo alcance mais advogados e vai ser muito importante para nós, tá bom? A gente fica por aqui, um abraço, até mais e tchau!